mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam ali no entorno da nossa bolsa de valores, às vezes do mercado como um todo, mas sempre que, olhando para esse conjunto de informações, nós conseguimos andar no caminho de chegar a interpretações corretas e isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 13 de março de 2025 e agora são 15 para 6 da tarde, aqui no Rio Grande do Sul, quase noite. E, como sempre, né, nas quintas-feiras, eu tenho compromissos muito cedo. Eu tenho um compromisso que é muito cedo e depois tem outros que se desenrolam logo em seguida e, portanto, eu só consigo gravar um vídeo e normalmente no meio da tarde em diante. Eu vou falar sobre um assunto aí que vem desde praticamente ali o início do mês passado, que é sobre uma possibilidade de recessão no Brasil. E agora saiu uma reportagem interessante que está colocando esse processo recessivo como um caminho sem volta. Será que isso é procedente? Será que tem algum sentido nisso? Nós vamos dar uma olhada e depois eu coloco o meu ponto de vista sobre isso tudo. A reportagem ela foi publicada na Money Times. Veja que ela é assinada aqui por Carlos Lopes. Na verdade é coluna do Carlos Lopes, é uma coluna, nem sabia que tinha lá na Money Times, mas ela é do dia de ontem, dia 12 de março, e teve uma atualização hoje, dia 13, perto das 10 da manhã. Então, vamos dar uma olhada no conteúdo, pelo menos agora, né, já mais modificado, com uma atualização mais recente. Caminho sem volta. Brasil está caminhando para uma recessão, e daí, adiante aqui na reportagem, vai ter uma explicação do ponto de vista do colunista, que é um economista do Banco BV. Veja aqui, ó. A economia brasileira deve caminhar para uma recessão, e não há muito o que se possa fazer. Dentro da atual estratégia de política econômica, em particular por duas razões. A primeira delas, o motivo para essa desaceleração pode ser atribuído em grande medida a essa mesma estratégia. Ou seja, a estratégia de política econômica. E a segunda razão, os instrumentos tradicionais para suavizar os impactos sobre a atividade econômica têm seu uso limitado neste momento. Então, dois motivos, né? De um lado está a questão da estratégia política, que está levando para isso, e a segunda é que os instrumentos que poderiam ser utilizados para que isso fosse suavizado já estão chegando, batendo no seu limite. Nos últimos anos, a economia tem crescido acima de sua capacidade. Esse aqui é um ponto bem importante, por isso que eu marquei muito o que está aqui. Isso é evidente quando olhamos o comportamento da inflação e da renda. Enquanto que a produtividade efetiva do trabalho, calculada pelo IBRE-FGV, ou seja, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, então a produtividade efetiva do trabalho, ela se encontra praticamente no mesmo nível pré-pandemia. Olha só, a renda disponível das famílias, que já inclui os benefícios sociais, cresceu 14% no mesmo período. Ou seja, você tem a renda de um lado, mas não tem aumento da produtividade do outro. Consequentemente, claro, né, que isso vai ter o efeito sobre o PIB e, claro, que isso, por outro lado, vai gerar um processo inflacionário. Só em 2024, o crescimento da renda foi 6,3% acima da inflação, ao passo que a produtividade ficou estagnada. E aí acontece que essa expansão, em ritmo muito superior ao da produtividade, ela pressiona o custo do trabalho, ou seja, fica mais caro para tu produzir alguma coisa, o que é repassado para o restante da economia. Isso gera um superaquecimento econômico e reflete na inflação. Depois, aqui para baixo, ele vai começar a comentar a taxa de juros que se elevou depois ali durante o período da pandemia. Isso porque, se você se lembrar, lá no período da pandemia, houve o Fica em Casa. E houve aqueles auxílios que foram feitos pelo governo, o Auxílio Brasil e o Auxílio Emergencial, justamente para que as pessoas pudessem, o Auxílio Brasil, as pessoas de alguma forma pudessem se manter, já que nem todo mundo é vinculado a uma atividade do serviço público. Então, o sujeito ele tem algum tipo de comércio que ele faz que estava impedido de fazer. Então, teve o Auxílio Brasil. E o Auxílio Emergencial foram para as empresas que estavam paradas, para que elas pudessem manter pelo menos a metade dos seus integrantes ali, né, para que não houvesse uma demissão em massa. Então isso aí aconteceu e, consequentemente, isso aí gerou o efeito de se colocar muito dinheiro na economia, estourou a inflação, foi lá para cima, né, por óbvio, né, porque você está gerando um dinheiro novo e se você coloca mais dinheiro, ou seja, você aumentou a quantidade de moedas, por conseguinte, a moeda se torna desvalorizada e isso é o processo de inflação, ou seja, é um fenômeno monetário. E olhando para frente, a gente olha aqui de vez em quando, no Boletim Focus, praticamente toda segunda-feira, a expectativa do mercado é que os patamares inflacionários se mantenham
mais altos. Então, com essas pressões inflacionárias, como essas pressões inflacionárias devem levar algum tempo para se dissiparem, será limitado o espaço para o Banco Central reduzir as taxas de juros para estimular a economia novamente e evitar uma recessão. Então, para fazer a contenção da inflação, se eleva do outro lado, o Banco Central, a taxa de juros, que provavelmente esse mês deve elevar mais uma vez, e um ponto percentual é o que todo mundo pelo menos está esperando. Vamos ver se isso aí de fato vem acontecer. Nesse caso, a taxa de juros, a taxa Selic, passaria para 14,25%. E se a taxa de juros está lá em cima, claro que o crédito fica menos atrativo e, consequentemente, se tem um menor investimento, e se tem um menor investimento, você não consegue fazer com que avance a produtividade. Da mesma forma, será limitado o espaço para que o gasto público assuma papel de estimulador da economia, ou seja, o próprio governo, com dificuldades agora de injetar dinheiro na economia para que ela continue gerando, até porque isso aí, dentro de um contexto geral, isso tem um limite. E depois, aqui embaixo, vai ser debatido o que poderia ser feito, ou seja, contenção de gastos, medidas governamentais, a melhoria dos processos para que até se evoluísse sobre o arcabouço fiscal, vai dizer até que não se acredita mais no arcabouço fiscal, mas o fato é que, lá no final das contas, como é um ano pré-eleitoral, então evidentemente que essa expectativa do que poderia ser feito, ela acaba se frustrando porque aparentemente a medida do governo vai andar numa outra direção. O resultado substancial aumento de juros em curso, combinado com uma expansão fiscal aqui, é o seguinte: é uma referência ao aumento dos gastos do governo, justamente por ser um período eleitoral, neste caso aqui não buscando desenvolvimento, mas buscando simplesmente o pleito do ano que vem. E, consequentemente, isso aí evidentemente vai levar a um desequilíbrio, já que a carga tributária ela está no seu limite. Então, evidentemente que isso, consequentemente, acaba gerando até mais inflação. Isso aqui está se referindo entre este ano de 2025 e o ano de 2026. Além disso, a proximidade que eu falei agora há pouco, do ciclo eleitoral, torna bastante improvável mudanças na estratégia política, ou seja, é do jeito que está, gasta como dá, e depois a gente precisa resolver isso aí durante o processo eleitoral e só vai verificar se tem alguma outra medida no caso do governo atual ser reeleito. Mas eu fui ver se isso aí era algum pensamento, vamos dizer assim, mais consistente dentro do mercado. Aí eu já não sei dizer com a mesma firmeza da reportagem, porque a última vez que, como eu disse no início do vídeo que eu ouvi falar disso, foi lá no começo do mês de fevereiro. E aqui no caso da ABCIP, você vai encontrar lá essa reportagem: o Brasil vai entrar em recessão em 2025, a mesma pergunta que eu estou fazendo, só que dessa vez, na reportagem que nós vimos agora há pouco, na coluna, foi uma afirmativa. Aí veja as apostas do mercado, você pode olhar aqui na reportagem. E é interessante aqui, dentro da reportagem, porque se começa mencionando aqui o movimento de desaceleração da economia, e aí se for ouvir instituições, e pelo menos 6 instituições financeiras, aí estão elas aqui, o Bradesco, o Banco BV, que é do colunista, aquele ali que nós vimos, o economista, Ativa Investimentos, Monte Bravo, Nova Futura e Tendências já apontam para um cenário de recessão. Aqui uma outra reportagem do Poder 360, essa reportagem é do dia 17 de fevereiro, então está batendo mais ou menos no meio do mês. O Brasil caminha para desaceleração econômica em 2025, diz o economista. E o que dizia o governo? Mas aí é a ideia do governo, do Poder 360, aqui no dia 13 de fevereiro de 2025, não enxergamos cenário de recessão técnica em 2025. Recessão técnica que eles falam aqui é quando você tem um decrescimento do PIB por 2 trimestres consecutivos. Eu sou mais conservador, eu prefiro ver 3 trimestres. E como nós vimos naquela reportagem lá, a primeira aqui dessa sequência que eu estou mostrando, da BCDIB, veja que o Bradesco estava mencionado lá, e ele fala: o Brasil pode enfrentar a recessão em 2025, isso aqui é do dia 5 de fevereiro de 2025, embora isso tenha saído aqui no R7, na verdade, isso aqui é uma reportagem que veio da revista Oeste. E aqui no final trago um resumo desse artigo, para que a gente tente colocar isso tudo numa linguagem mais simples. Então, razões para possível recessão. Política econômica. A estratégia atual de política econômica com foco em alta taxa de juros e contenção fiscal é vista como um dos principais motivos para a desaceleração da economia. Inflação persistente. A inflação continua acima da meta, mesmo com a alta dos juros. Isso limita o espaço para o Banco Central reduzir as taxas e estimular a economia. Desgaste da credibilidade. O governo tem enfrentado dificuldades em convencer o mercado de que a atual política econômica é sustentável, o que afeta a confiança dos investidores e a percepção de risco. Aqui, sobre o caminho sem volta.
A combinação de alta inflação, juros elevados e falta de confiança dificulta a adoção de medidas que possam estimular a economia e evitar a recessão. As restrições fiscais limitam o espaço para o governo aumentar os gastos públicos e impulsionar a demanda. A mudança de estratégia econômica pode ser politicamente improvável e traria, consequentemente, consequências negativas no curto prazo, aqui com relação ao processo eleitoral. Em resumo, a recessão no Brasil é vista como um resultado inevitável da atual política econômica, o que está levando à desaceleração da economia e à falta de confiança dos investidores. A combinação de fatores como inflação persistente, restrições fiscais e dificuldades em convencer o mercado tornam as mudanças em curso uma tarefa desafiadora. Portanto, será que o processo recessivo, ele de fato está batendo na nossa porta? Eu acho que precisa mais do que esse cenário. Teria que ter uma corroboração, ou seja, um alinhamento, né, com o cenário também internacional. Não é só olhar para a parte interna. Agora, se o governo conseguir uma recessão dentro de um patamar, ou pelo menos dentro de um cenário onde não existe isso no nível internacional, mas aqui dentro, que é o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, então é melhor colocar as barbas de molho. E, consequentemente, né, o que a gente vê nisso aí? Principalmente com a elevação da taxa de juros, que é óbvio, né, que se vai buscar a preferência para os investimentos do curto para o médio prazo dentro da renda fixa. E, consequentemente, né, os recursos saem da renda variável, o que provavelmente acabe pressionando a nossa bolsa mais para baixo. Eu não torço para que isso aí aconteça, mas a ideia é que, na hipótese disso acontecer, é melhor que a gente tenha um bom caixa, uma boa reserva de oportunidade, porque talvez isso esteja batendo na porta. Pelo menos é da forma como eu estou enxergando. Não torço para isso, mas nessa hipótese eu vou utilizar a reserva de oportunidade, que vem crescendo assim, ao longo do tempo, de maneira que se compre mais ações dentro desse período, até porque os indicadores das nossas empresas são bem estáveis. Uma outra coisa aqui que eu acho relevante de se comentar é que é possível também esperar uma bastante volatilidade na bolsa, porque ela é praticamente comandada pelo capital internacional, pelo gringo, como a gente chama, e depois em segunda linha segunda linha não é no sentido pejorativo, né, mas em segunda opção pelos institucionais. Nós, os investidores, pessoa física, nós representamos 14% dos que investem na bolsa de valores. Então o estrangeiro, quando ele vem por oportunidade. Ele faz o seu dinheiro, retira, vai embora. Então a gente consegue enxergar essa volatilidade na bolsa de valores, que aliás, hoje eu não vou mostrar aqui, até para não tomar muito tempo do vídeo, está bem assanhada a bolsa de valores, está elevando. Ou seja, quem está botando o recurso, na verdade não somos nós, as pessoas físicas, ou são os estrangeiros, ou são os envolvidos com os institucionais, e consequentemente, assim que eles verificarem que tem o recurso na mão, ou qualquer deslize do governo, eles retiram o dinheiro, a bolsa afunda mais um pouquinho, e nós vamos fazendo aquelas nossas compras. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade, principalmente por conta da volatilidade que a gente tem encontrado. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus, e deixando como sempre, um grande abraço.